Olá. Bom, é muito provável que você já tenha se perguntado quanto que ganha um profissional que trabalha como SRE, como DevOps ou até mesmo como sysadmin. E recentemente eu estava assistindo alguns vídeos aqui no YouTube e me deparei com um vídeo do Yudi, onde ele retrata toda a evolução salarial que ele teve desde o estágio até a tão sonhada vaga na gringa como desenvolvedor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou abrir todo o dinheiro que eu já ganhei nesses últimos 5 anos, trabalhando como sysadmin e posteriormente como SRE DevOps. E, bom, espero que vocês gostem. Se você não me conhece, eu sou Larissa, eu tenho 24 anos e atualmente eu trabalho como SRE. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se identifica, eu peço encarecidamente que você se inscreva aqui no canal. Uma das metas que o YouTube ele estipula para o criador de conteúdo começar a monetizar é justamente atingir uma quantidade específica de inscritos. Então, se você fizer isso, você vai me ajudar muito. E, enfim, vamos ao que interessa. Bom, antes de começar a falar mais a fundo sobre todos os valores, eu acho que é importante dizer que, como vocês podem observar, eu comecei a trabalhar com carteira assinada em 2020. Mas a minha trajetória dentro da tecnologia, ela começou em 2017, quando eu fui fazer um cursinho de informática e descobri todo esse universo. Levaram aproximadamente 3 anos para que eu conseguisse uma oportunidade de carteira assinada. Então, não acredite em vendedores de sonhos. É, esse processo de tempo, ele é mais comum do que você imagina. Então, se você está começando agora, não se frustre se você levar alguns meses ou talvez anos para conseguir o seu primeiro sim. Mas é isso, vamos ao que interessa. Em 2019, eu fazia um estágio ali que não era focado muito em informática, em tecnologia, nem nada do tipo, mas ele estava vinculado à minha faculdade de ADS. Então, eu coloquei aqui e, como vocês podem observar, eu ganhava um salário de R$ 998. Eu também tinha como benefício vale transporte, vale refeição. Eu não me recordo os valores, mas eu coloquei aqui. Beleza. Eu trabalhei um ano nesse lugar e em 2020 eles queriam me promover. Só que, como eu não estava exercendo nada que estivesse voltado para a tecnologia, eu resolvi mandar alguns currículos e acho que talvez por um pouco de sorte e também por networking, eu acabei conseguindo a minha primeira oportunidade com carteira assinada e dentro do mercado de tecnologia. Então, aqui eu entrei na SkyMail como sysadmin e o meu salário inicial ele foi de R$ 1.800. Eu também tinha como benefício vale refeição e convênio médico. E beleza. No começo de 2021, a SkyMail aumentou o meu salário, então de R$ 1.800 eu passei a ganhar 2.100 e os benefícios se mantiveram os mesmos. O cargo também era o mesmo. Quando foi no meio de 2021, chegou aqui a Dafit. Eu fui para a Dafit também com o cargo de sysadmin, também num time de suporte, só que anteriormente eu atendia o cliente externo. E quando eu cheguei na Dafit, eu passei a atender o cliente interno, o desenvolvedor, o time de negócios, o time de produtos ou times relacionados. E aqui é interessante, porque o meu salário ele saiu de 2.100 para R$ 3.500. Eu também recebia vale-refeição e tinha acesso a um convênio médico custeado pela empresa. Só que essa vaga era uma vaga para o turno da noite. Então, trabalhando das 22 horas até as 7 horas da manhã seguinte, eu
tinha adicional noturno. E, de certa forma, esse valor dava uma diferença positiva ali no Olerite no final do mês. Fiquei nesse cargo, trabalhando no turno da noite, até que no final do primeiro semestre de 2022, a Dafit ela abriu um processo interno para um cargo de SRE Júnior. Eu fiz esse processo seletivo, consegui a aprovação e ingressei aqui no time de SRE como SRE Júnior. Eu já não trabalhava mais na noite, então eu não tinha mais acesso ao adicional noturno. Os benefícios se mantiveram os mesmos, só que dentro do time de SRE havia uma escala de sobreaviso. Bom, se você não sabe o que que é uma escala de sobreaviso, ou se você nunca participou de algo desse tipo, times que são responsáveis por ferramentas, tecnologias ou sistemas que precisam de alta disponibilidade, eles costumam ter uma escala de profissionais que fazem parte ali do sobreaviso. Então, essas pessoas, quando elas estão escaladas, elas podem ser acionadas fora do horário de trabalho e elas ganham por isso. É muito comum que as empresas paguem pelo sobreaviso e paguem se você é acionado. Então, varia de empresa para empresa, mas é muito difícil fugir disso. Então, eu perdi o adicional noturno, porque agora eu trabalhava de dia, mas eu tive acesso ao plantão, que também dava uma graninha ali bem legal. Foi em 2023, eu saí de férias em março, e ali no finalzinho de abril, comecinho de maio, eu fui surpreendida com a notícia de que eu havia sido promovida. Então, eu deixei de ser SRE Júnior e me tornei SRE Pleno. Nessa movimentação, o meu salário ele passou a ser 6.350 e os benefícios mantiveram-se os mesmos. É, Como vocês podem observar, ao longo da minha trajetória de quase 3 anos dentro da Dafit, eu tive uma escalada legal e eu posso dizer que isso aconteceu não somente pela minha dedicação, mas principalmente por trabalhar com pares e lideranças que impulsionavam o meu aprendizado e a minha evolução. Então, isso foi algo muito positivo. Porém, eu nunca deixei de olhar para o mercado, nunca deixei de observar como as coisas estavam acontecendo do lado de fora, vamos assim dizer. E aí, no segundo semestre de 2023, eu participei de um processo seletivo de uma outra empresa, recebi uma oferta de trabalho lá. A Dafit, mais precisamente os meus gestores, eles resolveram cobrir essa oferta para que eu continuasse trabalhando na Dafit. E aí, com essa contraproposta, o meu salário passou a ser R$ 8.390. É, Os benefícios se mantiveram os mesmos, mas acho importante contextualizar que, ao longo de todo esse período em que eu estive na Dafit, eu recebi PLR, né, participação ali nos lucros da empresa. E como esse valor não era fixo, eu confesso que não me recordo. Mas, fazendo algumas continhas aqui de padaria, eu estimo que em- ao longo desse período inteiro, assim, eu tenha recebido R$ 7.000, mais ou menos. Beleza, eu aceitei essa contraproposta, porque, como eu falei, era um ambiente muito confortável de se trabalhar. Só que no começo de 2024 veio o Itaú, eles me convidaram para fazer parte de um processo seletivo, e nesse processo seletivo eu acabei comentando sobre uma determinada tecnologia que eu tinha experiência. Quando eu falei isso, a recrutadora falou: Olha, a gente tem uma vaga que eles precisam de alguém que já tenha trabalhado com isso. Porém, é uma vaga de júnior. Tem algum problema para ti? Eu falei que não tinha problema, desde que eles cobrissem o meu salário. Então, eu comecei o processo para uma vaga de pleno no Itaú e acabei indo para outro processo para uma vaga de júnior. Como vocês podem observar,
Quando eu escolho ir para o Itaú, o meu salário ele praticamente não muda, ele vai para 8.520. Só que eu acabo ganhando mais em benefícios. Eu também fiz plantão enquanto trabalhei no Itaú. O Itaú e os grandes bancos, eles são sindicalizados pelo Sindicato dos Bancários. Então, é como se o pacote de benefícios ele fosse muito semelhante entre essas instituições. E um dos benefícios mais interessantes assim é a PLR de 2,2 salários mais adicionais. Vocês conseguem encontrar essas informações no site do sindicato. Você tem um VR e um VA de aproximadamente R$ 2.000, chega muito próximo disso. Você tem acesso a convênio médico, previdência privada, melhores taxas de crédito, seja para você financiar uma casa, financiar o seu carro, ou até mesmo contar com uma linha de crédito ali para você conseguir realizar algum sonho seu e incentivo para tirar certificações ou cursar cursos de pós-graduação ou cursos de ensino superior de modo geral. Então, como vocês podem observar, eu não evolui tanto o meu salário quando eu saí da Dafit para o Itaú, mas eu ganhei muito mais em benefício. Sim, você ter no seu currículo que você trabalhou para uma empresa como o Itaú, você viver a experiência do que é lidar com o dinheiro de milhões de pessoas todos os dias é algo que você ganha muita bagagem profissional. Então, eu enxergo que foi uma mudança muito positiva. Mas, se você me acompanha, de outras redes sociais, é bem provável que você esteja ciente de que eu não trabalho mais no Itaú. No final de maio, eu resolvi, por conta própria, encerrar o meu vínculo com a empresa, mas eu trouxe aqui para vocês a minha evolução salarial. E, bom, eu já estou trabalhando em outra empresa e por razões adversas eu preferi não trazer qual que é o meu salário atual, mas eu acho que esse comparativo já dá uma boa visão, vamos assim dizer. E, cara, entre 2019 e 2024, que são 5 anos, eu tive um crescimento salarial de aproximadamente 754%. Eu acho que é algo muito bom e me deixa ainda mais feliz saber que eu só estou no começo da minha carreira e a tendência é que esse crescimento ele seja ainda maior. Pelo menos eu espero que seja. E eu acho que eu posso atribuir essa evolução salarial ao meu minha dedicação, mas também com a sorte, eu diria, de encontrar pessoas e lideranças que potencializam o meu talento, que valorizam os meus esforços. Então, esse vídeo, ele trouxe alguma informação valiosa para você. Não esquece de deixar o like. E mais uma vez eu peço que se inscreva no canal. Espero que as suas dúvidas elas tenham sido esclarecidas e se houver algo que eu não comentei, mas que vocês gostariam de perguntar, fica à vontade, pode comentar aqui no vídeo. E tamo junto, pessoal. Valeu!